Bora lá, Aninha. Vamos falar então sobre essa questão da isenção do IPVA, Joel? Vamos começar por esse lado, por esse aspecto, porque é uma demanda que os nossos ouvintes trazem bastante aqui pra gente, né? A questão das pessoas com deficiência que não conseguem a isenção do IPVA. Tem direito a isso, mas não conseguem. Isso porque está difícil demais de agendar a tal da perícia, né? Que é obrigatória nesses casos. A pessoa que já tinha isenção nos anos anteriores, o governo vai manter para 2023. Não vai mudar nada. Agora, a pessoa que trocou de carro ou comprou um carro recentemente, como vai ter que fazer a mudança dessa documentação, precisa fazer essa alteração. Um dos casos é o do Luiz Augusto. Ele é pai de uma criança de 4 anos que tem autismo severo. E por isso ela não pode viajar. Não consegue percorrer grandes distâncias com a criança no carro. Por lei, ele tem direito à isenção do IPVA para transportar o filho dele. Só que ele não conseguiu ainda agendar a perícia obrigatória na cidade onde ele mora, que é Ribeirão Preto. Eu vou pedir para a Nina pegar aqui a fala dele. É perícia a fala dele aqui para a gente, tá? Ele está tentando agora na justiça, Joel, conseguir essa isenção. Ele quer que algum representante do serviço que está fazendo essas perícias vá até a casa dele, viaje até lá e aí sim faça a perícia no filho dele. Vamos ouvir. Fui agendado para Araçatuba. Aqui em Ribeirão Preto, em Araçatuba, tem mais de 400 quilômetros só para ir. O meu filho autista de 4 anos não tem condições de viajar, cara. Eu vou entrar na justiça, a advogada vai pedir para o juiz intimar o RMESC a vir fazer a perícia do meu filho aqui em Ribeirão Preto. Vou entregar um laudo do Detran, que já está com o CID do meu filho autista, grau 3, severo, né? A declaração de 2 médicos dele e que ele não tem condições de viajar. Bom, e aí tem um outro caso muito parecido, que é o do Donizete Inoc. Ele é aposentado, em 2006 sofreu um acidente, Joel, e perdeu uma perna. Ele trocou de carro, comprou um carro novo, mais confortável para ele nesse ano, só que ele tem que pedir de novo a isenção do IPVA. Ele mora em Amparo. Na cidade dele não tem serviço de perícia. Ele conseguiu um agendamento para uma cidade que fica a mais de 300 quilômetros de distância, que é Sorocaba. Falaram que eu tenho que fazer uma perícia no IMESC. E aqui por perto não tem. Como eu sou uma pessoa PCD e tenho a perna amputada e já tem no sistema do governo toda a documentação que eu usei para comprar o carro, é só eles pegarem lá essa documentação e devolver a minha isenção de IPVA. Não tem que passar por esse constrangimento todo, se deslocar 310 km de volta para poder passar numa perícia, só para o médico comprovar que eu não tenho a perna. Senhora, Exatamente, é um absurdo. Oi, cadê a tecnologia, gente? Pois é. Se o cara está desconfiando, que já é uma coisa absurda, porque já há toda a documentação, infelizmente, o cara não queria estar passando por isso, ele queria ter as 2 pernas e não tem isenção nenhuma. A realidade é essa. Só que já que ele não tem uma das pernas, ele tem esse direito para tentar facilitar um pouco a vida dele, facilitar um pouco. Tem videochamada para tudo. As reuniões hoje são feitas por videoconferência. Não tem algum bendito doutor, para não falar outra coisa, em uma base X aí capaz de pedir a ligação por videochamada para o cara mostrar ali que ele não tem uma perna? Será que é tão difícil fazer isso? Será que você tem que forçar o cidadão, maltratar o cidadão, escorraçar o cidadão, falar, ó, sai aí, você que tem uma perna só, sai aí da cidade de Amparo e vem aqui onde eu tô, que eu vou estar sentadão aqui no meu escritório, aqui na minha sala, com ar-condicionado, vou estar te esperando. Eu não tô nem aí se você vem com uma perna, 2 ou 3, eu quero que você venha aqui para eu cumprir com o meu protocolo, aquele procedimento operacional padrão que eu não vou fazer nada para sair dele. Sabe? Eu não vou utilizar do bom senso para facilitar a sua vida, sendo que eu aprendi assim e vou aplicar assim, mesmo sabendo que eu vou te sacanear. Não, é um a absurdo. mesma coisa o menino, o filhinho do rapaz de Ribeirão Preto, que tem que autista, ir para né? uma viagem de 400 quilômetros, uma cidade de 400 quilômetros, para provar que o filho dele é autista. Mesma coisa, ele não queria que o filho dele tivesse autismo, ele não queria estar se sujeitando a isso. Só que, se ele tem o direito, é muito fácil comprovar, gente, sem a necessidade dele ir lá nessa cidade. Quantos laudos
esse pai deve ter nas mãos, que comprova mesmo Não, ele falou que o menino é autista, só cara. Nesses poucos segundos que durou a fala dele, ele falou de 2, que é um do plano de saúde, né? E o outro que ele usou para comprar o carro. Mas aí a gente tem 2 questões, Joel. Uma delas é a seguinte: essa regra foi imposta no estado de São Paulo sem que o estado estivesse preparado para que fosse cumprida. Então, a gente tem em todo o estado só 12 cidades com pontos de atendimento que fazem esse tipo de perícia. A gente está falando de uma cobertura de menos de 2% do quase território 600 do estado de São municípios Paulo. nós temos aqui em São Paulo. Exatamente. E qual que é a grande dificuldade? Segundo o órgão que é responsável por esse serviço, que é o IMESC, que está dentro da Secretaria de Justiça, não aparecem clínicas interessadas em participar desse convênio. Então, eles admitem que há uma dificuldade em ampliar essa rede de atendimento. E aí a gente vem para a segunda questão que você falou. Se eu, que tenho uma deficiência severa, já tenho aqui um monte de documento, laudo, tratamento médico que eu faço, não dá para usar isso para pedir a isenção do IPVA também? Eu preciso passar por uma outra perícia? Sabe que hoje, por uma coincidência, não foi programada, a gente trouxe essa pauta e também entrevistou aqui na Rádio Bandeirantes o novo presidente do Detran. Ele conversou mais cedo aqui com o José Luiz da Atena, no Manhã Bandeirantes, o Eduardo Ágio de Sá. E a gente conseguiu perguntar para ele a respeito disso, porque tem uma tentativa de negociação da Secretaria de Justiça com o Detran para usar a rede credenciada do Detran. Detran tem no estado inteiro, Joel. E você tem em todo o estado clínicas que são conveniadas para fazer o seu exame médico para tirar a CNH. Não fez isso na votação? Por exemplo. Agora, quando é para receber voto, não funciona? E aí a gente perguntou, não serve para ajudar as pessoas com deficiência? O Eduardo Ágio de Sá disse que sim, que essa negociação está avançando, é isso que a gente vai ouvir. O que a gente fez e agora está na implantação é que todo médico credenciado pelo Detran tem que atender pessoas com deficiência. Isso vai melhorar muito o atendimento e aumentar a disponibilidade de médicos que atendem essas pessoas. O segundo ponto que a gente tem discutido com o secretário é exatamente a possibilidade da gente unificar todos os exames em um só. Então, uma vez detectado que a pessoa tem, através de um exame biopsicossocial, que o classifique como detentor de determinados direitos, o Estado o reconheça com um exame somente e aplique todas as possibilidades de acesso a direitos. Agora a gente vai ficar no pé deles, né? Cobrando aqui o Detran para ver quando é que esse convênio vai sair, porque de fato vai ser a solução para esse problema, que hoje está tirando a paciência das pessoas que têm deficiência e tem um prazo apertado, hein? Tem só até 28 de janeiro para pelo menos dar entrada nesse processo, agendar a perícia. E tem que ter alguém, Ana, capaz, em uma dessas 12 bases que você se referiu, para ter condição de analisar caso a caso e falar, esse caso aqui o cidadão não vai precisar deslocar, não. Eu vou usar os recursos que tem, vou combinar com ele lá, vamos fazer uma videochamada ou algum outro tipo de contato. Só que para isso, você tem que ter uma pessoa focada nesse tipo de situação, para analisar caso a caso. Porque nem todos os casos são a mesma coisa. Não tem lógica você pedir para um senhor que tem uma perna só, sair da cidade X, fazer uma viagem de 300, 400 quilômetros simplesmente para comprovar que ele não tem uma das pernas. Isso aí, vocês vão me desculpar, mas é uma aberração e eu fico imaginando aqui o canalha ou os canalhas que não levam isso em consideração. Sabe, o cara que olha para ele e fala, tem minhas 2 pernas, eu não tô nem aí se o cara vai vir pulando numa perna só da cidade X até a Y. Sabe, eu não tô nem aí, porque quem age desse jeito, quem toma esse tipo de decisão, não passa a dificuldade para saber o que ele tá tirando do cidadão X, não é? Exatamente. Então isso é de uma canalice sem tamanho, falta de vergonha na cara, vocês estão de sacanagem. Cidadão já enfrenta toda e qualquer dificuldade por ter uma perna só. Imagine ter que circular numa cidade como São Paulo. Para começo de conversa, uma cidade que não facilita em nada a vida de quem é deficiente, de quem tem algum problema. Aí o cara tem que viajar, entrar num busão, pegar transporte de aplicativo se tiver dinheiro, se sujeitar a atravessar a rua pulando, simplesmente para mostrar, olha, eu tô aqui tudo suado, arrebentado, na frente do senhor autoridade, para mostrar que eu tenho só uma perna, viu? Eu não tenho as 2 pernas. E eu tô aqui com o pires na mão implorando para você me isentar do IPVA. O IPVA que vocês deveriam utilizar da forma correta e também não utilizam, porque não fazem o papel de vocês. Vocês usam essa grana, você Estado, a gente sabe para quê. A gente sabe que é para custear as contas do dia a dia e nem sempre esse dinheiro ele vai para os benefícios do trânsito, assim como as multas. Onde é que já se viu? A gente paga IPVA
O cara que tem uma perna só, se nada mudar, vai pagar o IPVA também. E chega no pedágio, ele tem que pagar o pedágio também, porque a rodovia não é legal. O Estado não tem condição de oferecer uma rodovia legal, aí tem que passar para iniciativa privada. Então, aquela velha história, as coisas que deveriam funcionar da forma correta não funcionam. Logo, o Estado é um monstro para cobrar da gente. Agora, para entregar como ele deveria, a gente sabe como é ineficiente e incompetente. Incompetente. O Estado que não fabrica uma ruelinha, sabe aquela ruela de você pôr no parafuso lá, para não ter aquele atrito do parafuso direto com determinada coisa? O Estado não tem capacidade nem de produzir uma ruela. Agora, para vir em cima da gente, eles são monstros. Pois é, a gente vai ficar em cima desse assunto, até porque essa pauta foi sugerida a gente pelos nossos ouvintes que são pessoas com deficiência e pediram ajuda para a gente tentar chegar aí a uma solução para o caso deles, que é de fato muito grave. Então, obrigada por terem nos procurado, a gente vai ficar em cima desse assunto.